Bem-vindos a Talassacra. Bem-vindos, meus caros virgens. Temos aqui então, vamos fazer hoje então uma leitura que vai ser não só para vermos as possíveis energias para este mês de setembro, mas também no processo evolutivo que vai haver nos próximos 3 meses, 6 meses ou até mesmo a extensão que pode ir até um ano ou mais. Pois esta é uma fase estamos na época dos eclipses. Os eclipses marcam pontos importantes de transição e de transformação, não só no nosso exterior, mas sobretudo no nosso interior. Pois, tal como o mundo nos molda a nós também moldamos o mundo, mas mais que moldar o mundo, moldamos as nossas vidas com as nossas intenções, com as nossas crenças, com a forma como lidamos com o dia-a-dia e enfrentamos certos obstáculos. E então isto vai ser uma leitura geral focada mais no signo de Virgem, quer seja de Sol, de Lua, de Vênus, de Marte, de Ascendente, ou até mesmo que estejam a ler para outras pessoas. Mas dentro da energia de Virgem, todos nós temos em nós a nossa energia, uns mais, outros menos, dos quais os do signo Virgem são mais predominantes, são mais aparentes, claro, mas todos nós temos essa energia em nós, pois a energia de Virgo, do Virgem, é um arquétipo, e esse arquétipo é abstrato e é uma forma de interpretação das energias ou incluso da nossa psique ou facetas da nossa psique, por assim dizer. Por isso esta leitura pode servir para todos. Eu não faço leituras bem, em parte tem alguma predição para prever certos possíveis acontecimentos, mas o objetivo é, eu faço tarot terapêutico evolutivo. Isto é, analisa estas energias para poder ver como cada arquétipo ou cada carta, que tem um certo significado, tem uma certa energia, tem um certo arquétipo, é como um espelho da nossa própria consciência e inconsciência. E através dessa interpretação ajudar a encontrar certos indícios que nos ajudem na nossa jornada da vida, na nossa evolução, no nosso crescimento, para poder enfrentar melhor e melhor os obstáculos e a adversidade que nos surge pela frente na vida. E então, vamos então atacar aqui nesta leitura. Vamos começar, isto está disposto no que se chama em forma de cruz celta. Vai ser uma leitura um pouco extensa, vai demorar um pouco, mas espero que gostem da viagem e que encontrem alguma mensagem que ressoa com vocês. Não se guiem só pelas minhas palavras, isto é mais no sentido abstrato e de entretenimento, mas pelo qual podemos então interpretar certas mensagens e conselhos, eventualmente, que possam ajudar na vossa evolução. E para isso, não só escutem o que eu tenho a dizer, mas também vejam as imagens, os símbolos, vejam como ressoa certas mensagens ou certos aspectos com vocês e com isso seguir a vossa própria intuição para chegarem às vossas conclusões e ajudar na vossa caminhada, que é vossa, não é? E isto é uma energia geral, por isso não é específico para uma pessoa ou para outra. Por isso, levem com vocês o que gostarem e deixem o resto no ar, pode servir talvez para outras pessoas. Então vamos começar com a situação presente. Situação presente é uma situação de encher a sua própria taça. Isto é no sentido emocional, no sentido espiritual, mas pode ser que haja alguma notícia ou algo novo que esteja a surgir nas vidas de Virgo, do Virgem ao longo deste mês de setembro, que vai trazer um novo início emocional ou até mesmo espiritual para início. É um início. Isto é uma carta de princípios. É um início e está associado com a água, que são as nossas emoções, a nossa espiritualidade e até mesmo o desenvolvimento da intuição para poder alinhar-se com os seus propósitos e equilibrar
o processo alquímico através dos vários elementos. Temos uma runa para complementar esta carta, que é Notice, e Notice tem a ver com as nossas limitações e as necessidades. E então, dentro dessa coisa nova que vai estar a surgir, ou que já talvez tenha surgido nas vossas vidas em termos emocionais ou espirituais, vai haver, obviamente, certas limitações e necessidades, né? Características dessa coisa que vos está a acontecer. Mas por vezes não, sempre, todas as limitações ou necessidades que a gente tenha estão aqui para nos ensinar alguma coisa. E então, apesar de estar ser um novo princípio, ser uma nova etapa da vida, basicamente, essas limitações podem ajudar a conseguir focar ou concentrar-se em algo. Os virgens, no geral, são pessoas bastante detalhistas, minimalistas, e então por vezes é bom, apesar da gente querer, de muitos virgens de quererem expandir e conectar-se a muita coisa, porque é também um signo mutável e então é muito maleável e adapta-se a muitas situações. Por vezes é difícil poder expandir, porque passa-se muito tempo de volta da meticulosidade, do perfeccionismo, dos detalhezinhos, do investigar a fundo alguma coisa, ou trabalhar num projeto ali horas e horas a fio, só concentrados naquilo. E isso faz com que os virgens, no geral, percam muito tempo a tentar desenvolver algum projeto, alguma coisa, porque nunca está bom que chegue. É sempre aquela perfeiçãozinha, sempre aquela coisa, e falta mais isto, e depois falta mais aquilo, depois vem mais uma ideia, e depois troca-se aquilo, e afinal não era bem assim. Pronto, e então uma coisa que ia demorar uma semana, demora um mês, 2 ou 3... E talvez seja um dos aspectos que muitos virgens têm que ter em consideração para deixar o que está e tentar fazer as coisas sempre pelo melhor, mas permitir-se também aceitar os erros e aceitar que as coisas, mesmo que não sejam perfeitas, por vezes estão perfeitamente imperfeitas. E isso liberta muito a energia de virgem, em vez de estar restringido nessa ideologia de perfeição. Aceitar que nem tudo está nas suas mãos e faz parte do processo de desenvolvimento, de poder libertar-se dessas energias, e daí o encher a sua própria taça, o deixar fluir as emoções, o deixar seguir a sua intuição, o libertar-se de certas limitações para poder ter uma visão, ou ganhar uma certa visão um pouco mais espiritual e de confiança em relação ao mundo exterior também. É aí que muitos virgens por vezes estão limitados, porque pode levar a uma tendência maníaca obsessiva, que é um dos aspectos sombra também do virgem, que é o de querer tudo sempre perfeitinho, tudo organizadinho, tudo coisa, mas como passam tanto tempo a preocupar-se com detalhezinhos, muitas vezes deixam coisas para trás, e isso não significa que sejam procrastinadores, mas que sim, não têm tempo nem energia para tudo, porque passam muito tempo de volta, redundantes de volta do mesmo. E então às vezes é preciso libertar, se calhar, um bocado essa tendência, que não é tanto mental como a gente pensa, mas sobretudo é emotiva. E às vezes pode estar associada incluso com algum trauma ou alguma coisa do passado, em que há uma certa... pode haver um não reconhecimento ou uma não validação, e então tentar sempre ir mais além de nós próprios para poder ser reconhecidos, por assim, nem que seja nós, e que na verdade nem é os outros. Muitas vezes o virgem em si mesmo tem que reconhecer a si próprio o seu valor próprio, e como poder gerir essas emoções para poder dictar então as suas intenções e poder direcionar nos seus objetivos. Esta energia do presente, essas limitações e necessidades, esta runa está ao contrário. Então eu leio isto como sendo algo que está ainda por acontecer ou que está guardado no inconsciente. Então pode ser que haja certas limitações ou necessidades que não são reconhecidas, e é algo que através das emoções e talvez da espiritualidade que possa vir
a ser libertado ou a vir à tona para poder trazer-se ao consciente. Sobretudo agora que vai haver o eclipse dia 7, a lua cheia, então é uma fase normalmente de revelação, mas igualmente temos o eclipse e então essa revelação vai ser como que ofuscada, e com essa transformação, com esse aspecto, podermos então ver além da parte consciente, mas sim poder incluso entrar na parte inconsciente da nossa psique e poder trazer do inconsciente alguma mensagem ou alguma coisa que realmente nos ajude a libertar ou a reconhecer essas tais limitações ou necessidades. Esta é a situação presente e de onde é que vem essa energia? Essa energia vem de um certo bloqueio e conflito que possa ter acontecido no passado. Isto normalmente é uma energia de conflito, de sentir como se a pessoa está sozinha a lutar contra o mundo, é como se tivesse todo o mundo contra essa pessoa tem os seus ideais, tem as suas crenças, as suas coisas, e parece que não está nos sítios certos, com as pessoas certas, sente-se bloqueada, sente-se presa, sente-se paralisada e o mundo inteiro está contra ela. Por vezes acontece na vida, acho que acontece a toda a gente, mas a coisa muitas vezes é, se a gente não estamos bem ou não estamos com as pessoas que realmente valorizam o valor dessa pessoa, não precisa dela ser produtiva ou demonstrar o que seja, simplesmente pelo ser dessa pessoa, porque o seu caráter, a sua inteligência, o seu amor, a sua capacidade o seu caráter em si, é aquilo que determina também as ligações que nós criamos. Só que ter ligações autênticas, não só limitar-se com os sítios onde pouco a pouco fomos direcionados e muitas vezes de forma inconsciente vamos parar a sítios que não são os nossos. A pessoa tem uma certa crença, como neste caso aqui, né, a bruxa que está a pontos de ser queimada, né, está a pontos de ser sacrificada simplesmente porque pensa diferente ou porque tem outra ideologia, e então os outros que não entendem essa vertente, não entendem essa coisa, em vez de simplesmente deixarem-na estar, não prejudicam basicamente isso e criam obstáculos, criam bloqueios, criam certos aspectos, e muitos desses bloqueios muitas vezes nem é a nível físico, mas é sobretudo a nível mental que acontece. Então acho que talvez tenha havido no passado, que seja de onde esta história começou basicamente, de onde está a desenvolver para chegar aqui a este ponto de ter que nutrir essa parte emotiva e espiritual, que tem a ver com as tais necessidades e limitações, vem-se então desse tal bloqueio que teve que acontecer, ou desse conflito, por assim dizer, que foi aquilo que basicamente foi o catalista que iniciou a reação que leva até aqui. E está bem, porque em termos alquímicos começa sempre pelo fogo, que é a calcinação, é o que marca a transformação, e eventualmente leva à água, que é a dissolução, onde tudo é o que acalma a reação, mas ao mesmo tempo vai começar a separar a escória do bom, por assim dizer. E nós ao longo da vida nós estamos constantemente a passar pelo processo alquímico. Depois talvez faça alguns vídeos mais aprofundados sobre os 7 passos do processo alquímico, mas para que entendam que aqui foi um início de reação alquímica. Fogo para água, e aqui marca um novo princípio que eventualmente leva ao ar. Bem, o ar é o conflito, que é a próxima etapa, que é a separação, para então poder chegar à materialização, que é a coagulação, mas depois isso aí vai estar aqui na dimensão da mente, que já lá chegamos. Para continuarmos então aqui com a parte do passado, onde houve um certo conflito, um conflito pode ser incluso, lá está, um conflito de ideias, conflito de interesse, ou até não se sentir no seu meio ou com as pessoas adequadas, pois muitas vezes muita gente, bem, mas sobretudo os virgos em certos aspectos, são tão meticulosos e tendência a ir aos detalhes que muitos deles são bibliotecas andantes. São pessoas também muito curiosas que buscam também coisas, informações, não só espirituais como também na ciência e isso tudo. Depois cada pessoa tem normalmente as suas vertentes preferidas que tem tendência a ir, mas pronto, é regido por Mercúrio, e então Mercúrio rege a comunicação, rege a intelectualidade, rege incluso os movimentos ou as viagens, tanto para Virgo como para Gêmeos.
Então pode ser que a própria forma de ser do Virgo tenha criado um certo conflito com outras pessoas ou com o seu meio ambiente, simplesmente por ser como é. E, por não e mesmo se aceitar os demais, nem sempre os demais estão a aceitar as ideologias ou aquilo que os Virgos falam, porque muitas vezes os Virgos não são pessoas vingativas, são pessoas que buscam também a pureza, que buscam um certo equilíbrio, que buscam, através da da parte intelectual, de poder organizar as coisas. E muitas vezes a vida do Virgem nem é assim tão organizada, mas tem tendência a trabalhar pela sua saúde, pelo trabalho, pelas suas rotinas e tentar manter as coisas o mais organizadas possíveis. O que depois, normalmente, de criar uma rotina, chega a um ponto que torna-se aborrecida às vezes, anda ali redundante e tem que mudar alguma coisa nas suas rotinas, passado 3, 6 meses, depende. Mas muitos Virgo têm talvez essa tendência, que não quer dizer que sejam inconsistentes, pelo contrário, quer dizer que são multifacetados e que exploram em si mesmos essas várias vertentes do prisma que são, pois são signos mutáveis e adaptam-se a vários pontos. Apesar de ser um signo de terra, que é mais sólido, é mais estável, é mais lento, é mais compacto, por assim dizer, tem muita tendência a poder explorar os outros elementos, dos quais normalmente a água e o ar são muitos dos elementos, e por vezes no Virgo falta um bocado de fogo para poder ativar, pois tem uma tendência bastante passiva, bastante ligada com o divino, com o feminino divino, com o arquétipo do divino feminino, a energia yin, por assim dizer. E é o que semeia os campos, ou aliás, não é o que semeia os campos, costuma ser visto mais como o que guarda as sementes. É aquele que guarda as sementes para poder preparar para a próxima estação, para a próxima temporada. É por isso que é um signo agora do outono, e é a altura normalmente das colheitas, mas igualmente de guardar então as sementes que são para ser plantadas nas próximas temporadas. E não estou a falar só em jardinagem ou agricultura, é a nível da consciência, a nível da mente, aquilo que semeamos nas nossas mentes, como o cultivamos e como o desenvolvemos, porque isso eventualmente vai trazer frutos. E há que ter uma certa organização e sistema ou procedimento no seu sítio, para que por um lado não nos vemos sobrecarregados, mas por outro lado também poder fazer as tarefas que temos a fazer para que essas sementes possam crescer de forma saudável. Senão plantamos tudo, aquilo cresce tudo e vamos a ver, estamos no meio de uma selva que já ninguém se entende, e é aí que muitas vezes as pessoas perdem-se e sentem-se mal e andam no meio da sua própria confusão interna, porque não se cuidaram ou não cuidaram das coisas como deviam ser, porque não tinham método, não tinham procedimentos, e quando vão a ver, dentro delas é como se fosse realmente uma selva, e pode tornar-se aterrador. É aí que é preciso pegar por uma ponta e começar a trabalhar nesses aspectos. Seguindo a isso, para complementar... Inglês. Obviamente. Depois desta conversa toda que eu estava a falar, para complementar então a energia do passado, temos a semente. Inglês. Tal como eu estava a dizer, houve algo do passado que iniciou uma reação e foi plantada uma sementezinha que agora basicamente está a começar, está ainda no processo de desenvolvimento, onde agora está a ser regado. Tem que ser cuidado para então poder crescer e dar eventualmente os seus frutos. E há limitações, mas também há uma necessidade. Então essas limitações, lá está, se calhar temos mais que fazer que ir a regar a planta, mas se a gente realmente quer essa planta no seu sítio, vamos ter que regar, quer seja um jardim, quer seja uma ideia, tal como estava a dizer. Se uma pessoa tem um projeto muito importante, não pode estar à espera que ele se faça sozinho, tem que dedicar pelo menos uma meia horinha por dia para ir trabalhar nesse projeto, ou 1 hora, ou 2, ou até só no fim de semana. Pronto, o que seja, cada um tenta fazer o que pode pela vida. Então é normal que haja essas limitações, que têm a ver com realmente uma certa necessidade, mas poder rever essas necessidades como o nosso porquê. Reencontrar o porquê que fazemos temos certas atitudes ou certos comportamentos, ou porquê que escolhemos isso. E tentem relembrar-se
quem está nesse estado, né, que eu estou a falar, de desenvolvimento, pronto, de um novo princípio emocional, de trabalhar nas suas emoções e na sua parte espiritual, pronto, e enfrentar certas limitações, porque isso tem a ver, lá está, com o crescimento da tal sementezinha que foi plantada, né? Terem atenção o que é que foi essa etapa que vocês passaram, esse conflito, essa dificuldade que vos bloqueou e que, de certa forma, se calhar não estava a aceitar a vossa verdade, a vossa autenticidade. Pronto, o vosso ser não estava algo, não estava a respeitar ou a ser, pronto, a identificar a vossa dignidade e o vosso valor. E foi isso talvez que iniciou o processo onde teve que se fazer alguma coisa e essa sementezinha que estava no inconsciente, pronto, vem à tona, ou deve ter vindo à tona para então poderem semear isso, e agora chegamos à etapa então de o regar ou de continuar a cuidar dessa sementezinha. Quer seja uma pequena ideia, quer seja apenas o autocuidado que temos para connosco, porque muitas vezes o Virgo é tão perfeccionista e tão disperso nas tarefas, na organização e isso tudo, que não se cuida a si próprio. Não dorme, não come, não se relaciona com os demais, isola-se. É o arquétipo do ermita. Por acaso até me admira que não saiu, mas pronto, porque lá está, porque se calhar não é uma etapa realmente de isolamento ou de passar pela essa etapa do ermita, tal como a energia do Virgo, de Virgem, mas, sobretudo, de poder ver onde é que estão esses tais conflitos e esses bloqueios para poder, então, semear, pronto, continuar a desenvolver aquilo que querem desenvolver, nem que seja o próprio desenvolvimento pessoal. E isso, claro, vai ter as suas limitações, mas, sobretudo, reencontrarem as necessidades e os vossos porquês dentro das histórias ou das coisas que já vêm das lições do passado. Porque, ok, a gente diz, está no passado, já não importa. Não, porque muitas vezes isso faz um eco que continua até ao presente. E então, apesar de fazer parte do passado, se continua a fazer esse eco e a influenciar o presente, então ainda faz parte do presente. E nós temos que fazer paz com isso, com esses aspectos do passado que possam estar ainda a bloquear parte do desenvolvimento ou obstruir o desenvolvimento desta sementezinha, tal como estava a dizer. Vamos então agora ao conflito. O desafio desta situação, em que há uma situação de paralisia, de sentir que as coisas não estão a avançar, de sentir se calhar pressionado ou bloqueado ou sobre o peso das responsabilidades. Isto bem depende, isto aqui é mais normalmente bloqueio mental. O desafio é ter-se posto às vezes, termos posto a nós próprios numa situação difícil, numa situação de bloqueio, e durante um certo tempo parece que nada está a avançar. E acho que em parte isto aqui é um bocadinho normal, sobretudo considerando os aspectos astrológicos atuais. Eu sigo, dentro da astrologia, temos vários tipos de astrologia, mas eu sigo a astrologia sideral, que é que se relaciona com a posição correta dos astros, e não a tropical, que se baseia como as estrelas estavam dispostas há 2000 anos atrás. Conclusão. Neste momento, Virgem, é possível que haja um certo bloqueio ou uma certa lentidão no desenvolvimento, sobretudo até dia 15 de setembro, mais ou menos. Pois temos Marte em Virgem, que é fogo, puxa pela ação, quer movimento, quer que as coisas aconteçam, quer transformação, tem esse impulso para poder seguir em frente e fazer com que as coisas aconteçam, mas Marte está em quadratura com Júpiter em Gêmeos. Gêmeos, que é outro, tanto Virgem como Gêmeos são regidos por Mercúrio, que é o planeta que gera comunicação, as viagens, os aspectos intelectuais, e há um conflito porque, como temos quadratura entre Marte e Júpiter, faz com que a expansão que a gente talvez gostaria que acontecesse, não está a acontecer realmente. Há algo, está ali uma energia de bloqueio, e pronto,
Isto aqui não quer dizer que seja um aspecto astrológico, mas é verdade que quando a gente vai a ver este tipo de leituras, muitas vezes a astrologia coincide com estes aspectos das histórias, das narrativas e incluso com a vida das pessoas, como está a acontecer. É por isso que, apesar de se calhar haver uma vontade de fazer com que as coisas aconteçam, não é? É tal história, a sementezinha foi plantada, o trabalho foi feito, tens que ir regando, mas as coisas tardam tempo. E temos que, pronto, ver como é que o desenvolvimento da... pronto, como esse desenvolvimento, pronto, a gente vai fazendo o que pode no dia a dia, mas nem tudo está nas nossas mãos, né? É por isso que este desafio, em parte, é o querer seguir em frente para a próxima etapa, mas ainda não ser o momento certo, por assim dizer, para poder fazer, quer, pronto, por mil e uma razões, a gente se calhar até quer, mas outras condicionantes estão a determinar essa passagem. E está engraçado porque está a seguir a ordem alquímica: fogo, água e ar, em que calcinação, dissolução e a tal separação. Mas a separação ainda não começou, possivelmente porque ainda está a acabar com esta reação e esse tal cuidado que está a ser desenvolvido para poder então chegar à etapa da separação, mas aí já vai haver um certo movimento e pronto, e pode tardar um bocadinho nas próximas semanas, mas que a partir de dia 15 essa energia já vai começar a libertar-se e já muitos de vocês vão começar a ver esse tal movimento. Thorsaz, então, parte desse bloqueio ou desse desafio que está a haver, a gente, apesar de querer, pronto, e ter essa, se calhar, ansiedade, por causa de Marte em Virgo, de querer puxar as coisas para a frente, mas o planeta da expansão e do optimismo e das oportunidades está ali um bocadinho, pronto, e da sorte, está ali, pronto, em conflito com Marte, e então não está a haver essa expansão, sobretudo expansão intelectual ou da consciência, ou de outros aspectos, incluso de movimentos, porque Gémini, para Gêmeos também tem, e Mercúrio tem a ver com isso também dos movimentos. E então acho que é uma etapa realmente de poder aproveitar estas próximas semanas, pelo menos durante 2 semanas, mesmo que se sintam um bocadinho bloqueados, para poderem rever o vosso plano de ataque, ou os vossos propósitos, a vossa metodologia para poder organizar as coisas. Porque isto aqui, Thorsaz, tem a ver com a força interna e com certos aspectos também do passado, mas tem a ver com, ou assimilo muito a isto, a uma purga, onde ter que pôr na balança o que é que serve, o que é que não serve, né? As coisas queimaram, a gente apaga o fogo e depois vê o que é que sobrou, o que é que não sobrou, né? E dentro do que sobrou é aquilo que a gente vai ficar. Não vai ficar, também pode aproveitar as cinzas, também pode servir de fertilizante, né? Mas como é que, pronto, estão a entender o que eu quero dizer, né? Separar o joio do trigo. Basicamente é isso que vai acontecer, ou está a acontecer. E então esta fase, este Thorsaz está a ajudar nisso. É uma etapa, não é de mover ou de tomar ação, de querer seguir em frente, apesar de ter essa energia, né? Sobretudo com a influência de Marte em Virgo, há essa vontade de mexer e atuar e fazer as coisas, mas está um processo lento e pode levar a uma certa frustração. E então aproveita esse momento de estar como que paralisados para poder observar. Notem que ele ainda por cima está com a espada para baixo. Ele não está para lutar contra os demais. Aceita aquilo que está, aquilo que é, e está em posição, pronto, para se defender, mas não está a querer guerra, não está a querer lutar. Está a aceitar esta situação, está a aceitar essa paralisia, por exemplo, esse momento de estagnação. E associado com Thorsaz tem a ver com essa tal purga, o poder rever os valores e as coisas que queremos defender e queremos seguir em frente. Porque se calhar dentro de tudo o que a gente faz e tudo o que quer fazer, é preciso concentrar-se nas tais sementezinhas e ver então como se organizar e planear, basicamente, que é para verem daqui a uns meses ou para o ano que vem como é que essas coisas cresceram e já recebem os frutos. Agora, claro, se querem plantar tudo e mais alguma coisa e fazem a tal selva e depois nem sequer a cuidam, igualmente também vão colher os frutos. Mas se calhar também vão colher uns leopardos e uns leões e umas cobras e pelo meio também, não é? É isso que têm que ter em atenção, pois é esse aspecto que às vezes menos é mais e é preciso fazer essa tal purga para poder então planear uma certa estratégia, sobretudo agora que vamos entrar na etapa de outono, que é uma etapa de deixar ir, de receber aquilo que
A etapa, numa primeira fase, de receber aquilo que foi semeado e, por outra, de deixar ir aquilo que, pronto, que já não serve, né? E que já não vale a pena. Tal como as árvores nos ensinam agora nesta época. Para poder aguentar com aquilo que temos e com as nossas energias durante a etapa de inverno e então poder renascer na primavera. E claro que isto é um bocado subjetivo, que eu jogo com as estações, mas cada um tem as suas próprias estações internas. Então pronto, cada um que trabalhe também, ou que veja em que etapa da sua vida está, em que etapa em que estação está internamente, ou até na sua vida, se está na primavera, se está no verão, se está no outono, se está no inverno, e com isso então poder trabalhar nesse tal processo alquímico de plantar as sementes, do regar, do separar o joio do trigo, ver o que é que fica, ver o que é que não fica, o que é que se guarda, e então programar as coisas, ou planear as coisas para a próxima etapa de cultivo, por assim dizer. E quando digo cultivo, é novamente referencio a nível, sobretudo, mental. O cultivar a sua mente, poder... sua própria mente é como se fosse um jardim. Então cuidem desse jardim, cuidem das vossas sementes e da forma como tratam a vossa mente e a vocês mesmos, porque é isso que vai se repercutir na vossa realidade. Seguimos então para a fundação. A fundação, que é o foco, basicamente aquilo que necessitam focar, ou que, pronto, que é aconselhado focar neste momento, e tem a ver com controle das emoções. Basicamente, o rei de copas é aquele que já passou por muitas experiências difíceis e emocionais, e é aquele que senta-se no trono a segurar no seu copo. Neste momento, possivelmente, muitos de vocês estão nesse tal princípio, têm apenas um copo. Mas o objetivo não é só ter esse copo, que é, como dizia, é o símbolo das emoções e da espiritualidade, mas eventualmente poderem masterizar essa capacidade de reconhecer essas emoções, controlar essas emoções. Este aqui, o Rei de Copas, é também visto como o estoico do tarot, é aquele que já aprendeu o que tinha que aprender com as suas emoções e sabe reconhecê-las nele, sabe controlá-las, sabe vê-las nos demais incluso, e por isso que ele é um soberano. Já não é só uma pessoa que está a iniciar algo novo, ou algo emocional, ou a tentar aprender com os problemas, pronto, com coisas, emoções às vezes complicadas na vida que temos que enfrentar, mas sim o chegar agora a um ponto de real masterização, de sapiência, incluso, pronto, é um mestre das suas emoções, e acho que esse é o foco, ou parece ser o foco que está a acontecer, para muitos de vocês virgens não se deixarem levar só pela emoção, mas terem consciência de como essas emoções afetam as vossas decisões e daí afetam as vossas vidas, que pode levar a situações conflituosas ou a situações de bloqueio, né? Porque muitas vezes não estamos a viver a nossa verdade, porque fizemos decisões emocionais e não tanto racionais. Apesar de ter que sempre equilibrar as duas, porque realmente a gente começa sempre, pronto, tipo de baixo, né, até que evoluímos a um certo ponto, pronto, de sabedoria, e utilizar essa sabedoria a favor, não para esconder essas emoções, mas não para ter consciência do que são e fazer decisões com claridade, não só racionais, mas também ligadas à nossa emoção, à nossa intuição, e incluso à nossa espiritualidade. Se assim é o que estão a desenvolver, pois é aí que encontramos muitos indícios que muitas vezes não são lógicos, não são racionais, mas que uma pessoa sente que tem que fazer ou tem que seguir nesse caminho para poder promover o seu próprio desenvolvimento e crescimento pessoal. Agora, o que nós temos aqui no foco, a runa que complementa o Rei de Copas, é Hagalaz. E a Hagalaz é a tempestade de geada. Então, estamos aqui a ver, assim, esta sementezinha que vocês plantaram vai eventualmente enfrentar uma situação difícil. Pronto, estão a passar por uma situação difícil, ou vão passar uma certa situação complicada, que vai requerer, pronto, autocontrole emotivo, porque saber enfrentar essa tempestade com a calma, e quanto maior a tempestade for, mais calma uma pessoa tem que ter em si própria, porque senão é quando entra em pânico e muitas vezes vai fazer é pior, né? E então acreditem que essa geada que está para vir não vem para destruir
o vosso cultivo, ou as ideias que vocês têm estado a desenvolver, ou o projeto que têm estado a desenvolver. Pelo contrário, isso aí faz parte já do processo. Claro que vai haver se calhar algumas percas, daí a tal separação que vai ser necessária, mas daquilo que sobrar também a geada vai se tornar, pronto, vai acabar por tornar-se água, vai nutrir também as plantas, vai ir para o solo e vai ajudar no equilíbrio da própria natureza. E então a vossa natureza está a ser regulada ou recalibrada através deste processo inicial que estamos aqui a ver a acontecer. E agora passamos para a dimensão da mente, onde também encontramos as forças, e estamos a ver uma época de reencontrar o equilíbrio. Isto é o 2 de pentáculos, que normalmente tem a ver com o encontrar um equilíbrio na sua vida, entre os vários aspectos, o profissional, vida privada, o material, o espiritual, e aqui temos este casal, que está, ao fim do dia, está a acampar. Na verdade não há acampamento, eles pararam para descansar, para nutrir-se, para cuidar-se, porque a jornada não acabou ainda. Ainda vão ter que continuar o caminho, Raido, vão ter que seguir pelo caminho. E então é uma espécie de checkpoint, é como se fosse chegar a um ponto que ainda não é o final, mas que é necessário fazer essa paragem, reequilibrar, recalibrar, unir as forças, quer estejam com alguém, quer seja a integração da contraparte de vocês, Yin e Yang, onde então possam desenvolver essa, mas para isso tem que dar-se o tempo também de descansar, de cuidar de vocês, de permitir que a noite passe e então tenham um sono bem merecido, um bom descanso e então arrancar de novo. Pá, aqui que já vamos ver. Agora, pode haver certos perigos pelo caminho, ou pelo menos não quer dizer que haja perigos pela frente, porque isto aqui não esquecemos que é a dimensão mental. Eu acho que o Virgo, naturalmente, é alguém que se preocupa muito. E então tem tendência a preocupar-se, às vezes, até demasiado. E com isso cria monstros na sua cabeça que, por vezes, nem existem. E então muita gente pensa que se pararem vão morrer, ou vai acontecer alguma coisa e vão perder, porque a própria sociedade e a economia e o capitalismo, isso tudo puxa-nos para mais, não podes parar, tens de estar na roda do hamster constantemente a correr e não podes parar, senão isso já foi tudo. Já foi tudo para quem? Para como? Depende. Há outras formas criativas de poder desenvolver e alinhar as nossas vidas. Agora, nem sempre as nossas ideias são convencionais. Daí esse tal conflito. Muitas pessoas, não só os virgens, estão numa etapa de querer defender as suas ideias, mas vêm-se condicionados por muitas limitações do mundo exterior e que os mantém presos nessas ideologias. Mas têm que continuar a ser íntegros e cuidar dessas sementezinhas, dessas ideias que têm, para poderem chegar ao nível de mestres de si próprios. Não quer dizer que sejam mestres dos demais, mas sim mestres de si próprios, e com isso encontrar este tal equilíbrio que vos ajuda a integrar partes de vocês mesmos, que vai ajudar a seguir em frente no vosso caminho. E é natural que surja muitas preocupações, porque a gente, em vez de tentar guiar-se, eu vou ter que aprofundar qualquer dia faço um vídeo sobre isso, sobre a dicotomia do controle de Epicteto, que é uma sabedoria estoica. Basicamente tem que se concentrar naquilo que está dentro do vosso controle, porque no momento que vocês já não se concentram naquilo que está no vosso controle, vão passar cada vez mais a preocupar-se com o que está, com as preocupações, o que está fora do vosso controle. E isso é o que vai comer a vossa atenção, a vossa energia, a vossa essência, por assim dizer. E as pessoas então vivem deprimidas, limitadas, nem vivem as suas próprias vidas, pois já estão condicionadas por todo, pelas coisas que os empurram, né? A ser de certa maneira, e então não é de um dia para o outro que uma pessoa consegue soltar-se dessas amarras e poder então seguir o seu caminho de integração, que essa é a fase normalmente inicial, onde a pessoa tem que integrar os seus opostos. O homem vai ter que integrar o seu ânima, que é a contraparte feminina, tal como a mulher tem que integrar a sua parte masculina, o animus, e dentro disso os dois, integrar essas partes, também depois poder integrar a parte da sua sombra.
que depois é estudado através das imagens dos arquétipos, dos conceitos gerais que nós temos na psique, dos quais temos alguns dominantes, e é com isso que temos que aprender a lidar, não só para o nosso bem, mas sim, tudo para o nosso bem, mas sobretudo para poder reconhecer os padrões tóxicos ou menos bons que estão a prejudicar-nos, porque nós temos dissociação entre esses arquétipos na nossa psique, e em vez de estarem a trabalhar a favor, estão a trabalhar contra. E é o que acontece muitas vezes a muita gente, e então o que é que elas fazem? Como não conseguem integrar isso, projetam no mundo exterior e afetam a vida dos demais. Que eles próprios podem estar a passar a querer integrar, mas para isso vão ter que lidar com a falta de integração dos demais. E só ao integrar em si mesmo essas partes, já não se vão estar a ver condicionados ou limitados pela falta de integração dos demais, porque isso é uma preocupação que está fora do nosso controle. A gente não está aqui para controlar ninguém, não estamos aqui para colonizar a mentalidade de ninguém. Pelo contrário, é ser íntegros e desenvolver a inteligência emocional para poder entender o que é que está no nosso controle e o que é que está fora do nosso controle. E então com isso poder integrar essas partes que nós ainda sentimos que não somos donos. Que é o que vai ajudar. Bem, isso para concluir então a dimensão mental, temos álogis ao contrário, que tem a ver com perigos, perigo iminente ou um perigo escondido. E então pode ser que na nossa mente esteja muita preocupação a ver com tudo que pode passar mal, tudo que pode correr mal e essas coisas. Mas perguntem-se uma coisa, tal como pode correr mal, até se correr bem. Será que não vale a pena? É tudo o que eu pergunto. Pois muitas vezes é isso, a gente faz 1001 desculpas de tudo o que pode correr mal, é sempre um risco, mas ao fim e ao cabo, é o que eu costumo dizer, não importa os anos de vida que uma pessoa tem, mas os anos de vida dentro desses anos. Então, às vezes é um bocado isso, vamos ter que, às vezes, arriscar e tentar ir além dos nossos medos, né? Porque isto aqui eu estou a ver, esta runa, estou a vê-la, como está na dimensão mental, estou a vê-la mais como um medo infundado. Simplesmente porque é uma experiência que muitos não passaram, porque estamos condicionados por certas ideias, mas sabemos que não estamos bem, não é? É um bocado essa história. Então, se não estamos bem, porque estamos a perpetuar esse ciclo de sofrimento, se nós, se calhar, temos outras opções que vão vir através da forma como nos sentimos, identificação dos nossos sentimentos, desenvolvimento da inteligência emocional e, eventualmente, talvez até seguir a sua intuição e espiritualidade para poder integrar estes aspectos. Não sei. E são aquilo que eu chamo a atenção, pois muitos medos são infundados, existem mais na mente que na realidade, e é com isso que vão ter que decidir qual caminho então é que vão seguir. Mas está aqui algo muito positivo, porque chegamos aqui a uma arcana maior. Aqui, isto é a carta do futuro próximo, porque depois temos aqui o futuro longínquo. Mas no futuro próximo temos um novo princípio. Temos este é o Joker do tarot, é o maluco, é o Fool. Este aqui é aquele que despreocupadamente vai à aventura, aventura-se, inicia um novo processo. Já não se vai limitar com certas coisas. Tipo, aqui tem uma fase de aprendizagem e desenvolvimento de inteligência emocional para poder integrar certos aspectos de nós mesmos, às vezes partes vulneráveis ou vistas como fracas, né? Porque uma pessoa não quer aceitar essas partes de si própria, mas se não aceita é porque está-se a guiar pelo seu ego e não pelo que é realmente. Mas pronto, acho que estou a ver aqui um renascimento. Isto é a primeira carta do tarot, é a carta 0, é como se fosse o Joker do tarot, é aquele carta dos princípios, é este aqui que inicia toda uma história, toda a narrativa, basicamente. O caminho do herói começa com The Fool, com o maluco, ou com o Joker, como queiram, o bobo, na verdade. Isto aqui, a tradução correta até seria o bobo, porque o The Fool é como se fosse o bobo da corte. Mas pronto, mas isto aqui no tarot rúnico, temos não é um bobo em si, né, que está aqui na imagem, mas simboliza um novo princípio e ir levezinho. Não precisa estar sobrecarregado de tudo e mais alguma coisa, precisa apenas do essencial, das suas sementezinhas, para poder recomeçar as coisas de novo, agora já com mais sabedoria, com mais consciência,
com mais organização que poderia fazer, mas de forma um bocado inocente, porque não sabe para o que é que se está a aventurar. Muitas vezes uma pessoa é isso, é preciso, esta carta é muito associada com o leap of faith, o salto de fé, que uma pessoa tem que fazer na sua vida, né? Há várias etapas da vida onde estamos habituados às zonas de conforto, mas as zonas de conforto às vezes não são assim tão confortáveis, né? Até acaba por ser desconfortável e criar problemas psicológicos de saúde e conflituosos, relacionamentos, etc., por causa de, pronto, simplesmente não estar a viver a sua verdade. E ao ganhar consciência disso, a pessoa vai ter que fazer uma opção e enfrentar os seus medos para então poder dar esse tal novo início. E isto é uma arcana maior, então tem a ver com um ciclo maior, de alta energia. Isto é quase como se tivesse uma energia predestinada, mas pode levar anos e anos a desenvolver, porque há 22 arcanas maiores no tarot e o bobo é o primeiro. E então, ao longo normalmente de cerca de 18 anos, em média, quando a pessoa faz uma fase que é associada ao que se chama Jornada do Herói, que são 12 passos, basicamente, que foram descritos por Joseph Campbell, mas que se pode utilizar até em termos de psicologia analítica, ou neste meu caso na teoria, no tarot terapêutico evolutivo, onde podemos utilizar isso como ferramenta e guia, basicamente, para as nossas vidas. Ver qual é o nosso arquétipo dominante, quais os desafios, quais as partes que faltam integrar, e então com isso fazer essa integração e poder seguir viagem, desde o mundo ordinário ao mundo extraordinário, à luta contra o nosso inimigo ou aquilo que temos medo, e voltar então com a recompensa ao ponto de partida. Basicamente é assim um resumo muito rápido do que é a jornada do herói. Mas pronto, estou a ver aqui que num futuro próximo vai haver, ou pode haver, um novo início de ciclo que vai se estender, e é uma energia muito, muito intensa. E aqui temos Ehwaz, finalmente, porque isto aqui é o que marca o movimento, é o sair deste desafio de bloqueio. Estava bloqueado aqui, e algo acontece, talvez seja essa tal purga que seja necessário fazer, ver o que é que realmente nos serve ou não serve na vida, para poder fazer as suas decisões de forma assertiva, controlar as suas emoções, não responder só porque se nós formos emotivos e não controlarmos as nossas emoções, nós não vamos estar a responder com claridade e com cabeça, mas sim vamos estar a reagir às emoções. É tipo, empurram-nos e nós automaticamente vamos empurrar de volta, ou lutar, ou dar um muro, ou dar um tiro, não sei o que. Então, mas isso aí é inconsciente, é imaturo, basicamente. E as pessoas têm que ter consciência do imadura que muita gente está a ser na vida, basicamente, para poder identificar e integrar esses aspectos de si mesmas. Senão vão viver toda uma vida que nem animais. Somos humanos, mas na verdade tem uma consciência de um animal selvagem que ainda nem sequer tem consciência de si próprio ou dos valores da vida. Mas pronto, mas é outro aspecto que não quero aprofundar muito, mas acho que já estão a entender onde eu quero chegar aqui, porque como isto pronto, tem a ver com o trabalho no tarot, mas no sentido do desenvolvimento pessoal. Então não estou aqui para estar a prever como é que as coisas vão acontecer, mas poder ver as possíveis energias de desenvolvimento que cada pessoa pode pegar ou não, para poder ajudar na sua própria narrativa e no seu próprio desenvolvimento pessoal. É por isso que muita gente possa estar a passar por certos aspectos, como tenho estado a referenciar aqui, e eventualmente, se elas trabalharem nisso, vão chegar a esse tal novo princípio e a libertar-se desse bloqueio. Pois aqui temos Ehwaz, que é o cavalo, que é o transporte, que é o movimento, que é o andar para a frente. E realmente está essa coisa do andar para a frente, do ter aprendido uma lição muito importante, ter integrado certos aspectos que não se quer às vezes integrar, né? Mas que levam à sabedoria e a tornar-se um mestre de si próprio, das suas emoções. Começou como algo muito simples, a tal sementezinha, e cresceu realmente até dar os seus frutos, até estar na realeza, né? Uma energia de alta vibração, é mesmo o culminar basicamente daquilo que a gente pode fazer, que está nas nossas mãos, por assim dizer. Porque as arcanas menores basicamente é aquilo que está nas nossas mãos,
enquanto que as arcanas maiores é algo que muitas vezes está fora do... Pronto, muitas vezes não, está realmente fora do nosso controle. É algo que já faz parte das influências energéticas da nossa própria vida e então naturalmente temos a tendência como se fosse... Não acredito no determinismo, mas há uma certa... Pronto, há um ponto de confluência, por assim dizer, que todos seguimos, mas até chegar lá há muitos caminhos e muitas voltas que cada um pode fazer, e aí é que está o seu livre-arbítrio, e incluso essa tendência pronto, esse ponto final, por assim dizer, tem vários pontos, tem vários finais. Então, eu assimilo muito a vida e as leituras com Dungeons and Dragons. Não sei se conhecem, mas é uma leitura bastante interessante para quem gosta assim de fantasia e ficção científica e até coisas mais épicas. Com isso, quem fizer o trabalho e quiser aventurar-se na próxima etapa da sua vida, quem se quer habilitar a fazer-se passar por bobo para poder seguir em frente com a sua vida de forma mais autêntica, podem crer que a longo prazo, ou pelo menos no futuro a longo termo, vai haver boas notícias a caminho. Novamente, aqui tínhamos o As, temos o Rei e aqui temos o Cavaleiro de Copas. E o Cavaleiro de Copas é o mensageiro. É um mensageiro das notícias, e são notícias emocionais. Normalmente são boas, incluso pode ser uma mensagem de amor, ou pode ser uma mensagem espiritual, quer seja dada por outrem, ou quer seja dada através da nossa intuição, ou através da interpretação dos nossos sinais, ou o que seja. Por isso que a longo prazo o que eu estou a ver é que realmente pode vir a haver notícias muito boas a caminho, e essas notícias podem ter a ver com uma certa parceria, mas independentemente de ser... que assim, que eu leio mais no sentido pessoal da pessoa, não tanto no exterior e dos relacionamentos com os demais, apesar de nas leituras sair inevitavelmente, ou então ter que referenciar sobre isso, né? E então essa mensagem pode ser uma mensagem de amor trazida por alguém, ou por uma parceria, pode até não ser amor, mas tem a ver com uma parceria autêntica, real, recíproca, que possa estar... Pronto, que está aqui nas cartas, que está em desenvolvimento, por assim dizer, que este aqui também tem a ver com o dar e o receber, a equidade e realmente encontrar pessoas autênticas que não são abusadoras ou manipuladoras ou tóxicas, simplesmente são, e quando fazem as coisas fazem, pronto, por bem ou pelos objetivos que têm em comum, né? Não estão aqui para estar a enganar ninguém, senão vão estar a enganar-se a si próprias. Eu acho que pronto, muitos de vocês podem estar nesse tal caminho, não só de iniciar uma nova etapa das suas vidas, agora já com uma boa bagagem de aprendizagem e de inteligência emocional para ajudar a fazer as escolhas pela frente, mas isso também vai trazer, se calhar, novas pessoas ou novos grupos e novas mensagens que realmente podem estimular no desenvolvimento de parcerias, de mais equilíbrio e equidade nas vossas vidas, o que é muito, muito bom. A nível do meio ambiente, nós temos aqui um 6 de espadas, então para se calhar permitir que o desenvolvimento disto, né, porque lá está, temos aqui um princípio que eventualmente vai levar se calhar esta ligação com a reciprocidade, com uma certa parceria autêntica com outras pessoas, mas tem a ver com essa evolução interna que a pessoa faz, porque ao transformarmos aquilo que somos internamente, é como vai afetar também o mundo exterior, a nossa realidade. E com isso, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, mas com isso chega-se a novos destinos, a novos... coisas que a gente vivia no passado e a gente já não tolera ou já não quer tolerar, vão levar a uma mudança não só dessas coisas, mas sobretudo de nós próprios, da nossa forma de pensar, da nossa forma de ser, e é isso que realmente nos vai fazer sair fora dessa bolha, sair fora desses padrões tóxicos que têm estado durante anos e anos, se calhar, a prejudicar muitos de vocês, não é? Mas ao ganhar consciência disso através da inteligência emocional e da sua integração, já vão dar início a uma nova fase, onde já não vão ter que lidar com estas situações, mas sim começar a criar um novo grupo de pessoas, ou até de trabalho, ou de relacionamento, ou incluso amoroso, mas a criar parcerias autênticas que não têm nada a ver com essa energia de onde passaram muitas vezes. Mas a nível do meio ambiente temos aqui este 6 de espadas que tem a ver
com o deixar para trás algo. E então não podem estar a querer continuar com as mesmas coisas de antigamente que não são boas, enquanto estão à espera que o bom ou que as coisas melhores venham. Né? É estar convictos do que é bom para vocês, estas tais sementes que têm estado a desenvolver, e tudo aquilo que não serve. E as cinzas e a escória e isso tudo, pá, vai para a compostagem, vai para fertilizar depois a vossa mente, os vossos objetivos, mas não podem continuar a viver nisso. Então vai haver, se calhar pode ser doloroso ou não, muitas vezes esta carta até uma libertação, porque é o ir-se embora ou deixar para trás algo que era penoso, que era mau para a gente, ou que nos fazia mal. E então dentro disso procurar ir em direção ao sol, buscar o seu lugar ao sol, por assim dizer, em direção a mares mais calmos, que muitas vezes aqui há muita turbulência. E então o meio ambiente vai se calhar haver uma mudança de cenário, em que pronto, está a convidar-vos basicamente a deixar para trás coisas que não, menos boas, porque não vos faziam bem, ou simplesmente passar o seu tempo de validade, que já se tornaram obsoletas e só vos estão a prejudicar atualmente, e então ter que libertar-se dessa energia para permitir ir rumo ao vosso destino, à vossa próxima etapa. Ainda, ok, mas ainda não está claro, porque ainda não... Tenho que passar pelo processo para poder depois ver, para depois poder entender como é que como é que pronto, as coisas tudo funciona como tem que funcionar. Pois aqui, tal como estava a explicar, de ter que se calhar sacrificar algo e ter que seguir em direção ao seu sol para mares mais calmos, não estão a ver ainda isso, porque é preciso ganhar a visão e continuar a comunicar a vossa verdade e a vossa autenticidade. Esta runa está associada com Odin, que tem a ver com o olho de Odin, com o ganhar a visão, basicamente, mas também, sobretudo, e tem uma energia bastante mercuriana que tem a ver com isso da comunicação. E então vão conseguir eventualmente, porque está ainda no inconsciente, ou está ainda por desenvolver-se esta etapa de separar. Pronto, a tal separação agora está bloqueado, né? Mas está num processo de gestação, por assim dizer. Que é por isso que ainda por cima nas próximas 2 semanas acho que esse processo está ainda a ser apurado para poder permitir a tal separação. E daí dar início a uma nova fase que a longo prazo vai levar a coisas muito boas e novos relacionamentos e coisas mais saudáveis do que estas energias aqui. E o meio ambiente vai haver, lá está, uma mudança de cenário, uma separação daquilo que era para aquilo que é, e só então é que vão poder ver e se calhar entender pronto, o processo, como é que o processo realmente funcionou, como é que acabou por modificar a vossa vida para melhor. E tudo tem a ver com a mudança de perspectiva, com o ganhar essa visão e, eventualmente, isso com a comunicação que vão exercer ao defenderem a vossa verdade, a vossa autenticidade. E não quer dizer que tenham que dizê-lo a toda a gente, né? Mas tem a ver muito com a forma como vocês vão exprimir a vocês mesmos. Porque se vocês integrarem o vosso ser, vão ter a tendência a comunicar e a falar com os demais, se calhar de outra forma. É quando as pessoas dizem, mas mudaste, estás diferente. Então, mas estamos supostos a ser diferentes. Nós não vamos viver constantemente nas nossas iterações obsoletas e antigas. Já não temos 7 anos, já não temos 14 anos, já não temos 21 anos, já não temos... Pronto, somos a mesma pessoa, mas temos várias iterações ao longo do nosso trajeto. E cada uma com as suas etapas, as suas aprendizagens, os seus bons, os seus maus. Cada um tem a sua coisa, mas permitir essa transição e esse novo começo que vai ser muito, muito, muito bom, mas que vai requerer essa tal separação que se calhar neste momento estão relutantes de poder exercer ou que simplesmente estão condicionados por certas limitações da vida, né? É tal coisa, se calhar têm contas para pagar, têm coisas para fazer, ou têm responsabilidades que já assumiram, que disseram que sim muito rápido, se calhar, e andam a carregar o peso de outros. Também acontece muito com o Virgem, que é também associado com o arquétipo junguiano do benefator, e então há muito essa tendência de que os outros também, é um bocado como o caranguejo também tem muito isso, mas ele é mais como o inocente.
que é os outros estão sempre primeiro, ou têm tendência a sempre querer o bem para os outros, para poder estar bem, e então ao pôr-se em segundo plano, estamos a educar os outros também, que pronto, nos podem utilizar, manipular, abusar, como quiserem, que nós somos o trapo de serviço, né? E às vezes nem sempre é assim, né? É essa energia de virgem que tem que pôr em causa, porque por mais que queiram ajudar os demais, têm primeiro também aprender a ajudar a si próprios e a lutar pelos vossos sonhos e pelo bem-estar que merecem. Mas para isso têm que trabalhar para ele. Chegamos então à dimensão emocional, que isto é lindo. Isto é lindo porque realmente temos aqui outra arcana maior, que é a imperadora, a imperatriz. Já não sei falar português. Que é a imperatriz. E isto aqui é a caracterização basicamente da energia yin, a energia divina feminina, que é a que cuida, a que nutre, a primeira que dá o nascimento e depois que cuida e que nutre. Então essa tal sementezinha que foi plantada é aquilo que vocês vão ter, pronto, que andam a cuidar. Houve um nascimento de arcana, que é, pronto, um novo princípio. Agora não quer dizer que seja uma criança, pode ser uma ideia, pode ser uma nova forma de ser, essa nova iteração de vocês mesmos, o deixar para trás uma velha versão obsoleta de vocês mesmos para poder entrar na nova etapa da vossa vida, não é mais desenvolvido, porque é como se fosse um novo princípio, e às vezes assusta as pessoas porque nunca tentaram fazer isso. Então as pessoas preferem a zona de conforto tóxica e destrutiva do que realmente dar início, se calhar, a algo que os pode levar no caminho de encontrar o seu lugar ao sol. Basicamente é isso. E temos então, acho que a nível emocional, vocês vão sentir como ligados à energia da deusa mãe, à energia, incluso da deusa da natureza, por assim dizer, onde realmente nada acontece por acaso. Temos que não só criar as coisas, mas cuidá-las, vê-las desenvolver, ajudar no seu desenvolvimento, mas também não ser sobreprotetores, que esse é o aspecto sombra também da imperatriz, né? Que é o cuidar tanto que, pronto, criamos um bando de bebés com 30 e 40 anos, né? Como acontece muitas vezes hoje em dia, infelizmente, porque as pessoas querem dar tudo o que não tiveram quando eram pequenos e que levaram nas beiças, e então hoje em dia já é essa sobreproteção, que é o vir à tona de um aspecto sombra que já as gerações dos anos 70 e 80 viveram, e que hoje em dia então inverteu esses polos, mas que também não é o correto, né? E é isso que é necessário então ganhar consciência e integrar pessoalmente para poder afetar também no inconsciente coletivo e tornar-se então consciente coletivo, que ainda não está a acontecer, mas pronto, está a acontecer, mas é um processo, lá está, de gestação e lento que está em desenvolvimento. Mas a nível pessoal, isto é uma energia muito, muito forte, e ainda por cima está associado com a energia de Vênus, a energia do amor, a energia da abundância, a energia da estabilidade financeira e dos bens materiais, basicamente. E basicamente é isso, acho que vai haver, não sei se já está a acontecer neste momento, mas independentemente do que aconteça, vocês vão chegar a um ponto de realmente grande satisfação pessoal, interna, sentir-se ligados a essa energia sensível ou vulnerável, ou saber reconhecer as próprias vulnerabilidades das pessoas, né? Não é ver, por exemplo, muitas vezes o homem macho e tal, não sei o quê, e há sempre essa luta entre os machos e os feministas. Isso é um caso de falta de integração total, em que a pessoa não quer assumir a outra parte, não integra a outra parte e projeta, e muitas vezes por causa de traumas que já vêm do passado, quer porque o papá não era bom para eles, ou a mamã, ou porque tinham uma ideia de como é que as coisas deviam ser por causa dos filmes da Disney, e que é tudo bonitinho, e contos de fadas e etc. E na verdade as coisas nem sempre são assim, então as pessoas vivem frustradas, amargadas, dissociadas
e fraturadas, sem poder integrar essas várias partes de si mesmas que precisam de ser curadas, basicamente por causa das feridas que levaram no passado, né? E que a pessoa não quer assumir porque pensa que a faz forte, só vai dar forte por não estar a lidar com essas situações, né? E esse aspecto onde temos que relembrar esse aspecto de vulnerabilidade que temos também em nós para estimular os aspectos de empatia. E saber que as coisas não acontecem de um dia para o outro, é preciso criá-las e é preciso cuidá-las. Não é só chegar, tenho dinheiro, toma, então está tudo bem. Está tudo bem, sim, pode ser que sim, mas depois muitas vezes, muitas pessoas que fazem isso sentem-se vazias internamente, na verdade tornam-se uns inúteis, não é? A sociedade não tem inúteis, tem pessoas que têm um sistema obsoleto que não integra essas pessoas que são vistas como inúteis e depois as próprias pessoas acreditam nessa fase, pronto, serem inúteis e então estão a jogar o papel dos inúteis dentro dessa sociedade que já diz isso. E pronto, mas pronto, isso já não quero avançar muito tanto nesses aspectos, não vamos parar à política e outras coisas, e não é o meu objetivo com esta leitura. O objetivo é realmente a integração dessas polaridades, mas também poder saber identificá-las, porque elas estão em todo lado. Nós vemos na rua, vemos na televisão, vemos nos outros, vemos incluso em nós mesmos. Que o objetivo é esse, não é só ver no exterior. O exterior é como que um espelho da nossa própria psique. E segundo o nosso mundo interior e a forma como vemos a realidade e a nossa perspectiva, né, vemos um manifesto. Mas se a gente mudar as nossas ideias e o nosso sistema de crença e reprogramarmos o nosso pensamento, então as coisas vão ser muito diferentes. Não é? Mas para isso temos que ganhar consciência dos tais aspectos que necessitamos de integrar em nós para poder promover essa transformação nas nossas vidas e eventualmente repercutir-se também no mundo exterior. Senão estamos sempre condicionados pelas projeções e as limitações do mundo externo, que muitas pessoas não fazem esse trabalho interno de integração e então nos vemos condicionados por isso, não é? E é esse aspecto que a pessoa tem que despertar para seguir nesse caminho do bobo, não é? Que muita gente, se calhar muita gente pode incluso criticar que está maluco, está maluca e que a vida não é assim, que é uma fantasia, tem que voltar à terra, blá blá blá. Talvez, mas é por isso que a pessoa tem que seguir a sua intuição e aquilo que realmente sente internamente para não se ver limitada com aquilo que estou a falar, dos bloqueios, que pode levar aos tais bloqueios. E com isso poder alinhar ou recalibrar com o seu verdadeiro propósito. Onde estamos a ver aqui lindíssimo. E não sei, ainda nem acabei com esta fase. Porque temos aqui também Tivaz. E então, além de termos aqui a energia pronto, como estava a dizer, divina feminina, da criação, do cuidar, do nutrir, do dar amor, né? Essa tal energia, né? Estamos a falar que não está associada ao signo virgem, mas a virgem é visto muitas vezes como essa, porque é a que tem as sementes, a que guarda as sementes, a que cuida dessas sementes e que está a promover o cuidado necessário para perpetuar aquilo que nos faz bem, né? Mas pronto, para chegarmos aqui a Tivaz. Tivaz é a energia masculina divina, tem a ver com o deus da guerra, com o deus Tyr nórdico, e é o de tomar liderança isto é dimensão emotiva, então é tomar liderança pelas suas emoções. Acho que já passaram por histórias e aventuras suficientes para poderem perceber das vossas verdadeiras capacidades, do vosso controle, autocontrole pessoal, inteligência emocional, de poder direcionar as vossas vidas e não de forma reativa, mas sim realmente de forma a ver as coisas claras tal qual como são. E com isso ajudar a ligar-se não só ao seu divino feminino, como ao seu divino masculino. E encontrar o tal equilíbrio, né? Aqui só um 2 de pentáculo, ainda é um princípio, a busca desse equilíbrio. Enquanto que acho que aqui, a nível emocional, já estamos aqui nessa fase onde realmente há o reencontro desse equilíbrio e há uma energia muito avançada. Temos a arcana maior de Vênus, da Imperatriz, e temos Tyr, que é o que marca o terceiro Atir,
Isso já é outra coisa a ver com as runas, mas é o que é determinado pelo deus Tyr, que é o deus da guerra, é o deus masculino, mas é aquele que não está para fazer a guerra. Faz a guerra em último recurso. Até lá tem que ser assertivo, tem que ser diplomático, tem que ter formas de poder atuar, tem formas de poder controlar as suas emoções e saber reconhecê-las, porque sabe que a vida é frágil. A vida é algo a ser não só criado, a ser criado, a ser inventado, por assim dizer, mas a ser cuidado, nutrido e desenvolvido, preferencialmente de forma saudável. E daí está aqui realmente uma viagem de integração mesmo profunda. Acho que muitos de vocês vão chegar a um nível de integração extremo e muito bonito. Mesmo muito bonito. Pois tudo vem daqui destes bloqueios. Tudo começou com este bloqueio que iniciou ou plantou esta sementezinha. Ainda está em desenvolvimento e não está, e é normal, não é fácil até chegar até reclamar o seu trono, né? Pronto, nem toda a gente nasce no berço de ouro, mas todos nós temos essa capacidade de reclamar o trono do nosso próprio, da nossa soberania interna, do nosso mundo interno. E acho que todo esse processo é o que está a acontecer com este processo de integração. Há muitos medos, há essa etapa de começar essa aventura ainda se calhar um bocado dissociado, mas que vai levar à integração e realmente se calhar a encontrar as pessoas certas ao longo do caminho, que vai levar a melhores escolhas e a poder fazer uma mudança de cenário, realmente, porque isto aqui eu estou a ver isto realmente como uma mudança de cenário, ou pelo menos, mesmo que não mudem tudo das vossas vidas, vai haver certamente uma mudança de perspectiva, porque isto tem a ver com a visão e então a ver a vida de uma nova forma, ou a ver o vosso mundo de uma nova forma, que vai ser muito mais bonito, porque tem já a integração das contrapartes yin e yang, basicamente. E é com isso aí que vão poder trabalhar e direcionar a vossa vontade de forma mais íntegra e coesa e autêntica nas vossas vidas. E isto é realmente espetacular. Agora, para acabarmos, ainda vai haver mais umas coisinhas, mas já estamos a chegar aqui ao fim desta narrativa, desta história, deste desenvolvimento, onde temos o 10 de paus. E o 10 de paus é uma energia bastante... isto é uma carta a ver com Sagitário, na verdade. Mas Sagitário busca a liberdade e é aquele que está ligado muitas vezes a várias filosofias e várias ideologias. No entanto, o 10 de paus tem a ver com muitas paixões e incluso por vezes a estar sobrecarregado com o peso das nossas responsabilidades ou dos nossos afazeres. E então uma coisa que tem de terem atenção, porque temos aqui também Laguz ao contrário. E então Laguz ao contrário também significa ter uma fuga. Uma fuga é... Basicamente vocês... Onde é que estava? Não estava aí uma purga. Estava aqui. Está aqui a purga, exatamente. Vocês vão precisar de estar algum tempo parados para poder analisar o que é que precisam de ir purgando, o que é que precisa de ficar para trás, o que é que precisa de ir para a frente, e vai ser algo que vão rever várias vezes. Está agora no vosso desafio e vai estar igualmente no vosso meio ambiente. Esse do discernir entre as coisas, e vão ter que passar por um certo rito de passagem para poder integrar a vossa parte divina, feminina e masculina, basicamente para ser mais íntegros e poder seguir em frente. Mas no resultado vai haver um bocadinho na energia da dispersão, do gastar muita energia para ter poucos resultados, se calhar, porque precisam de melhorar em eficiência, por assim dizer. Ou encontrar o método ou os procedimentos de poder ser mais eficientes nas vossas coisas, porque lá está, porque se calhar estão a tentar algo novo que nunca fizeram antes. Então tem que se permitir também falhar. Essa ideologia do virgem ter esse perfeccionismo detalhista, meticuloso, como estava a falar ainda um bocado ao princípio, vão ter que repor isso em causa, porque isso pode vir a limitar os vossos movimentos, a vossa felicidade, a vossa vida, as vossas escolhas, e então vão ter que ver realmente onde é que está a haver fugas, onde há certas coisas que vão ter que cortar, por assim dizer, e dentro disso não tentar ter o controle sobre tudo, mas ver quais são as coisas que realmente estão no vosso controle. E com isso poder jogar com isso para ser Odin, para serem o mago, ou para serem o que manifesta a vossa vontade.
E pronto, que isto é uma carta também de tomar ação e já é um fim de ciclo, basicamente. Então acho que vai haver uma fase, pronto, de integração e um bocado complicada, e o desfecho, basicamente, ou o último conselho que temos aqui desta etapa, é de verem onde é que a vossa energia está a ser mal gasta. Quem diz bem, energia, o vosso tempo, onde é que vocês estão muito dispersos e a perder pronto, a vossa essência, por assim dizer. Que é aquilo que aconteceu, pronto, que está aqui, é por isso se calhar que se sentem bloqueados. Não posso fazer isto porque já disse, vou ajudar não sei quem, que já pediu uma ajuda e não sei o que mais. Ok, não quer dizer que isso esteja mal. O que está mal é viver para isso, ou viver constantemente nessa dependência, que tem a ver muito com aquela história do people pleasing, que é de fazer as coisas só para agradar aos demais, porque a gente sente-se bem quando estamos a agradar os demais e os outros não sei o quê, e somos reconhecidos como um benefator, lá está, que é o tal arquétipo também associado à Virgem. Mas muitas vezes não tem nada, pronto, não tem realmente de provar isso, tudo depende do caráter da própria pessoa e da integração que tem, porque há menos vai ter que dizer que sim, há menos que vai ter que dizer que não, e com isso poder limitar um pouco a sua energia para fazer realmente aquilo que tem que fazer, poder direcionar o seu tempo e a sua energia e a sua atenção, pois como é que se diz, que onde a energia flui, ou a energia vai na direção da nossa atenção. E então, aquilo que vocês estiverem concentrados é para onde a vossa energia vai. Ou vai ir, mas se tiverem muitos interesses ou muitas ligações, muitas coisas, pronto, ele virga um bocado assim, porque ele é como que uma cola que está entre as coisas, é maleável. Mas tem essa coisa pronto, de verem realmente se não têm algo que conseguem purgar, que conseguem libertar para ganhar tempo e energia. E para isso vão ter que também que se permitir parar e descansar e recuperar, por mais ansiedade que possam estar a sentir neste momento, porque é nesses momentos, se calhar, onde vocês conseguem libertar de pressão e das crenças falsas, basicamente, que têm que ir além de vocês próprios para serem reconhecidos, ou para serem bons, ou para serem não sei o quê. Não, vocês já são bons. É simplesmente terem consciência disso e agirem como tal. Não é só o ser bom, é depois ter as atitudes que façam com que vocês sejam bons, mas para isso não tem que prová-lo aos demais, tem que provar a vocês próprios. E então é aí que se calhar parte dessa energia está a ser dispersa em mil e uma coisas à vossa volta, onde depois querem concentrar-se nos vossos objetivos ou nos vossos, pronto, no alinhamento com a vossa vida mais autêntica, e não podem, porque todo o vosso tempo e energia está a ser direcionado para pronto, para distrações, para estar com pessoas e situações que nem sequer temos afinidade, mas pronto, muitas vezes é força do hábito, né? Ou então simplesmente para agradar. E é esse aspecto que é preciso ter em conta para poder ver o espelho de nós mesmos nessas situações e ver, então, mas o que é que eu estou a fazer? Será que é isso que eu realmente quero? Eu nem gosto desta pessoa, porque é que eu passo tanto tempo com ela? Eu odeio este trabalho, porque é que eu ainda estou aqui? Porque é que eu não crio algo novo? Porque é que eu não sigo as minhas paixões? Porque é que eu não vou tirar um curso? Porque aqui não está, por acaso, o de tirar esse curso, está mais do nutrir esse aspecto vulnerável e emocional, para poder então alinhar-se com este novo propósito. Pois o Virgo é muito mental, né? Mas precisa por vezes de pôr de parte essa parte intelectual para simplesmente poder sentir e ouvir o seu corpo e as suas emoções, para chegar a novas conclusões que só o cérebro, só a mente ou a parte intelectual não consegue entender. E pronto, acho que estou a ver, pronto, é esse conselho que eu tenho para vocês, em que vão ter que fazer essa tal purga e ver onde é que o vosso tempo e energia estão a ser direcionados. Se realmente estão a ir a favor do desenvolvimento do vosso sonho, do alinhamento com a vida que querem ter, ou se está ainda a limitar-vos e aprender-vos a algo que era do passado, que já não serve, que é obsoleto. Agora é isso que vocês, cada um, vão ter que trabalhar à vossa maneira. Vamos então, bem, já estamos quase a acabar com esta etapa, vamos ainda ver a energia geral, isto é o fundo do baralho, depois de ter sido baralhado.
temos outra arcana maior, que é a temperança. Outra carta de Sagitário. Vocês têm, já tinha visto outra aí de este era Sagitário, este também é Sagitário. Pronto, está se calhar uma certa busca da liberdade, mas através também da mente, da filosofia, que pode ajudar a ganhar essa tal visão. É por isso que eu também aconselho muito a filosofia estoica, que ajuda muito a poder controlar e conhecer os teus próprios sentimentos, e sobretudo essa dicotomia do controle e essas preocupações está muito associado, pronto, aqui a esta etapa que ainda vão ter que passar antes de dar o início, ou antes de poder seguir em frente com esse novo início que vai levar a esta integração e a essa separação, a discernir daquilo que já não vos serve do passado para poderem continuar. É complicado porque é uma fase de transição. É por isso que pode levar meses e pode levar até incluso até o ano que vem esta fase de desenvolvimento, pois realmente é agora os eclipses, quando há essa marcar de intenções. Agora na verdade dia 7 é o fecho daquilo que aconteceu em março, e dia 21 é como se fosse um novo princípio. Então temos aquela fase transitória no meio, onde acaba a etapa de certas intenções e vai iniciar-se outra etapa, e pronto, e realmente para ver os resultados, ou para poder sentir em nós mesmos esses resultados, pode levar meses de desenvolvimento. Mas pronto, através talvez porque Sagitário está associado à liberdade, ao explorar, são pioneiros, por assim dizer, e não só da vida física, da vida real, mas também, sobretudo, dos pensamentos. É por isso que é também visto como os filósofos do zodíaco. E aqui, no fundo do vosso baralho, vocês têm a temperança. E a temperança, então, não é só uma questão de moderação, ou tentar encontrar o equilíbrio na vida, mas tem a ver que eu associo muito isto com o forjar de uma faca ou de uma espada, onde é preciso pô-la no fogo, né? Trabalhá-la, depois então passá-la por água, deixá-la esfriar e novamente pô-la no fogo, não sei o que mais, e com isso a espada ou a faca, ou o que seja, fica temperada, fica já pronta para poder, para durar anos e anos e cumprir com a sua função, seja ela qual for. E normalmente, pronto, isto aqui não é ar, isto é fogo, mas associo também a isso da espada, tem a ver com a nossa verdade, com a nossa autenticidade, com as nossas ideias, com pronto, o aspecto mental muitas vezes de nós próprios. E então acho que pode vir a haver é acreditar no processo. Pode ser difícil, porque muitas vezes as pessoas passam por situações complicadas na vida e então já não acreditam em nada, mas é preciso confiar no processo e confiar em nós e no nosso potencial para poder transformar as coisas e as situações. E a temperança está aqui para nos relembrar disso, que é ter a filosofia e a capacidade de poder explorar além da nossa zona de conforto, para então poder fazer o trabalho necessário para poder forjar a nossa verdade. E logo a seguir temos o julgamento, que então vai haver um chamamento, basicamente. Isto é a Valquíria que está a levar as almas dos guerreiros para Valhalla. E, bem, isto é a imagem, mas o significado do julgamento tem a ver com um chamamento, com um chamar para um despertar. Então, se calhar muitos de vocês sentem-se adormecidos, talvez ainda nesta etapa de bloqueio, tal como uma semente debaixo de terra, mas pouco a pouco isso está a brotar, isso vai sair cá para fora. Quer acreditem, quer não, porque realmente, ou então, depende também se vão querer ouvi-lo, porque muitas pessoas vivem nessa coisa e no momento que têm a oportunidade para fazerem algo diferente ou modificar as suas vidas, não, eu estou bem aqui. Estás bem? Ok, fica aí então, estás à vontade. É um bocado essa coisa. Então, e há só uma percentagem é que realmente não, vou trabalhar em mim, vou fazer aquilo que tenho a fazer ou aquilo que sinto que devo fazer e tentar dar início a uma nova etapa da minha vida, porque isto aqui já não coincide comigo, não vibra comigo, não estou a viver uma vida autêntica, não está a trazer nenhuma felicidade, é simplesmente o viver por viver. E o corpo está aqui que nem um zombie, porque a mente e o coração nem sequer, e o espírito nem sequer estão aqui, né? E então é nesse aspecto que vai haver um despertar. E esse despertar, pronto, acho que vão ser chamados a atenção para poder realmente despertar, numa primeira etapa, poderem moderar e fazer essa tal
temperança, né? Trabalharem em vocês, lá está, têm que trabalhar, têm que descansar e depois então recomeçar outra vez nesse tal processo de desenvolvimento pessoal, pois também para não se desgastarem e não chegarem ao ponto de estar sobrecarregados de mil e umas responsabilidades e afazeres que depois já nem têm tempo para poder parar e descansar, né? E então, numa primeira etapa, fazer isso. E logo a seguir vamos ter então essa de acontecer talvez no meio ambiente algo que vai vos estimular a poderem despertar, a poderem seguir no caminho, no vosso caminho, na vossa história que vocês estão a criar. Para complementar a temperança temos aqui Yera, que Yera é a runa das colheitas. É a runa que ainda por cima está associada com Virgem. Então está aqui a vossa runa, que é a runa pronto, é o fim do verão, é o princípio das colheitas, o setembro, outubro, aquela etapa onde aquilo que foi semeado é aquilo que a gente vai colher, quer seja bom, quer seja mau, daí ver se dura para o inverno, pôr de lado as sementes para então plantar o ano que vem, ou na altura certa. E é essa aprendizagem que acho que os Virgos estão a aprender a ser Virgos. É aquilo que me está agora a vir à cabeça, que os Virgos estão finalmente a aprender a serem os verdadeiros Virgos que já deveriam ter, ou que pensavam que já eram, ou que deveriam ter sido já há mais anos talvez. Mas pronto, é tudo um processo e há que confiar nesse processo. E acho que muitos de vocês Virgos estão agora a começar a ver o vosso potencial, as vossas sementes e o cuidar que vocês têm que exercer, não só com a energia feminina, mas com a energia masculina, ter uma forma assertiva e de desenvolver os procedimentos, de fazer as coisas e por vezes de arriscar para sair fora daquilo que vocês já não toleram ou simplesmente não tem a ver com os valores que vocês defendem, por mais que os outros pensem que vocês estão a ser uns bobos, né? Então, mas não queres ganhar dinheiro? Não, quero ganhar dinheiro, mas vou fazer de outra forma, se calhar, porque além desse dinheiro, se calhar vou tentar fazer algo que realmente me alimenta a alma e possa contribuir para a sociedade, ou para a comunidade, ou para o mundo, né? E com isso, eventualmente, talvez venha a ter o dinheiro, ou pelo menos tenha a abundância necessária para poder fazer aquilo que tenho a fazer. Não preciso estar a prender-me a isto com o... Como é que é? Alan Watts dizia algo do género, que era: não sacrifiques o teu presente a pensares que no futuro vais poder pagá-lo de volta. Né? Uma pessoa muitas vezes sacrifica 20, 30, 40 anos da sua vida, mas depois quando chega mais tarde, afinal perdeu os melhores anos da sua vida a tentar acumular bens e coisas que muitas vezes podia ter feito se calhar de outras formas, mas nunca se permitiu fazê-lo porque nunca soube integrar e simplesmente seguiu essa zona de conforto que não era confortável. Então acho que agora está a ser chamados a atenção que Virgo tem grandes capacidades intelectuais e agora está a ver se calhar essa etapa de poder integrar essa parte emotiva igualmente, que vai levar a ter superpoderes. Uma integração super poderosa, realmente. E com isso terem noção de realmente todo o vosso potencial e o trabalho que têm a fazer para poder então desenvolver, germinar todo esse potencial na realidade. Porque potencial é só potencial, não é algo realmente manifesto. É como uma semente, não é? Mas a semente, se for plantada, se for cuidada, se for desenvolvida e se tiver método e prática e paciência para desenvolvê-la, vai chegar a um baobab, a carvalhos, a nogueiras, ao que vocês quiserem. Depende qual é que é o vosso propósito. E é nesse sentido que vão ter que fazer. E não só uma árvore, como plantar um pinhal inteiro, como plantar um jardim inteiro. E, novamente, isso é tudo na mente, no cultivo da vossa personalidade, do vosso ser. Que é isso aí realmente que vai direcionar a vossa vida. Que vai condicionar a vossa vida. É o vosso sistema de crenças que determina as vossas decisões e qual vida é que vocês vão viver. Mas se vocês acreditam que isto funciona e é o que vocês querem, então vão perpetuar isso e vão continuar nisso, sem realmente poderem seguir em frente com o vosso propósito. Acho pronto. Para complementar esta leitura, vou ler aqui o Significator, que é uma carta só complementar de coesão da leitura, a ver que
qual indício tem mais? O Sol. Pô, lindo, lindo, lindo. A carta mais positiva do tarot. É uma carta que traz claridade, que traz oportunidade e que traz extrema alegria para quem sinta essa vibração em si mesmo. Mas temos aqui Isa, que também pode ser associada à claridade, mas isto é o gelo. Então pode ser que a vossa felicidade ou as vossas oportunidades estão limitadas ou estão bloqueadas pela energia da mente. Pela energia da mente, lá está, as crenças, existem crenças limitativas que vos estão a impedir de chegar ao vosso sol. Essas tais, novamente, Isa, tudo começou com isso, essas crenças limitativas e esses bloqueios internos que estão a impedir de poder viver uma vida plena, uma vida saudável, uma vida cheia de alegria, uma vida tal qual como vocês realmente querem e merecem, né? Depende do trabalho que tiverem a exercer, mas o trabalho não é o trabalho, o vosso trabalho interno, por assim dizer, que é aquilo que vai ser realmente manifesto e importante na vossa vida, incluso quando passarem para o outro lado, né? Que é aquilo que realmente vai ficar. Ninguém vai estar a ver se você foi varredor de rua, se foi o maior diretor ou o melhor diretor do mundo. Também tem a sua influência, né? Mas isso é só um aspecto do ego, é um aspecto dos papéis sociais, é um aspecto das máscaras e dos trajes que vestimos. Mas debaixo desses trajes todos, quem é que vocês são? Não quer dizer que seja o bobo, mas o bobo é esse tal princípio que nos põe a questionar, é aquele que tem o potencial de reinventar-se. Não se limita só com as ideologias e aquilo que pensa, ou dos trajes e das máscaras, mas sim aquilo que permite dar o passo em frente para tornar-se, para poder viver a sua autenticidade, a sua verdade. E aquilo que eu estou a ver é que há um certo bloqueio em jogo, que está a ser trabalhado agora neste momento, e não sei se nem todos, se calhar, vão conseguir passar à próxima etapa, porque é algo realmente que um bloqueio é preciso reformular as crenças limitativas da pessoa. É preciso praticamente reconfigurar a sua mentalidade, o seu cérebro. Há formas para isso, né? A neurociência também explica, através de certos programas, podem durar 21 dias, 3 meses, 1 ano, e normalmente necessita certas ferramentas ou um certo acompanhamento para que a pessoa consiga formatar a si própria. Não quer dizer que a pessoa vai mudar, mas a pessoa vai conseguir ver por ela própria quais são essas crenças limitativas e falsas que estão a gerir a sua vida e que estão a fazer uma certa autossabotagem, que estão a impedir as pessoas de viver a sua vida mais autêntica e mais feliz. Então, mas se a pessoa ganhar consciência disso, então vai poder dissipar, vai poder derreter esse gelo, esse bloqueio, né? Para poder então experienciar a sua verdadeira vida. Mas vai ter todo esse processo de deixar ir rumo ao seu sol e integrar as suas polaridades. Uou! Muito intenso. Muito intenso, sim senhor. Olha, está lindíssimo. Muito boa leitura. Há trabalho, né? Mas está aqui, daquelas que eu tenho, das leituras que eu já fiz até agora, acho que esta aqui é das mais, talvez, profundas a nível da integração, da dualidade, das polaridades do ser, porque tem realmente a ver com essas crenças limitativas e a integração de partes dos arquétipos de nós próprios, do pai e da mãe, da energia divina feminina e masculina, do yin e yang, para poder então seguir para a próxima etapa. E vocês, virgens, pelos vistos, estão realmente, ou muitos de vocês estão nesse caminho de integração e de poder vir a viver a vossa vida mais autêntica e mais saudável e mais feliz, assim que começarem, ou derem o passo necessário para poder começar a dissipar ou libertar-se dessas crenças limitativas. Essa dissolução. Aqui está o aperceber-se desses bloqueios para então permitir queimá-los e dissolvê-los. Vamos agora ver a energia do esperado. Vamos só fazer, já está a tardar um bocadinho de tempo esta leitura, mas tem sido muito divertido. E pronto, isto é a leitura em cruz céltica, mas das próximas vezes, normalmente cada 2 semanas, vou estar a fazer umas leituras, mas se calhar vou fazer umas leituras um bocadinho mais simples, mais pequenininhas, mais para ver a energia geral do que está a acontecer e depois então fazer alguns especiais
nas alturas de acontecimentos das luas, ou dos eclipses, ou de eventos astrológicos especiais, e eventualmente até poderes fazer uns vídeos complementares de explicação de certas filosofias, certas ferramentas psicológicas que várias pessoas possam vir a utilizar eventualmente para o vosso desenvolvimento pessoal. Mas são ferramentas que eu já vou falando geralmente ao longo das leituras, porque cada caso é um caso, e segundo as narrativas que são desenroladas através da leitura de tarot, dá para então falar desses aspectos e ajudar nisso, que depois também requer parte de trabalho. Não sou eu que o faço, eu estou a fazer o que eu tenho a fazer. Depois a transformação, isso cada um tem que fazer a sua transformação interna. Eu não tenho respostas para vocês, eu simplesmente tenho umas luzinhas. Dentro desse contexto do Talassacra, eu sou como que um farol. E depois os navegantes que estão no escuro, que podem eventualmente utilizar esse farol para poder continuar com a sua jornada. Vamos ver então a energia do inesperado, que assim como vejo este oráculo, este baralho de oráculos para mim pode ser para bom, pode ser para mau, mas é sempre, tem a ver normalmente com surpresas inesperadas da vida, e tem a ver aqui com a árvore da sabedoria. Cresça para ser uma melhor pessoa ao tomar a sabedoria da árvore da sabedoria, ao tomar o conhecimento da árvore da sabedoria. Ok, então este símbolo, ou este arquétipo, isto não é um arquétipo, isto aqui é a linguagem dos símbolos, por assim dizer, e temos aqui a árvore da sabedoria. E essa sabedoria, vocês próprios estão a cultivá-la. Vocês já têm essa sabedoria dentro de vós mesmos. Só que muitas vezes, se calhar, ela está perdida no meio dessa tal selva que eu já tinha falado anteriormente. Todos nós temos em nós mesmos essa árvore da sabedoria. Muitos até referenciam que essa tal árvore da sabedoria está ligada à árvore da sabedoria bíblica e etc., que na verdade é aquilo que muitos espíritas, ou muita gente dentro da onda espiritual, chama dos registros acásticos. Mas pronto, para não aprofundar muito sobre esse assunto, basicamente vocês, a sabedoria já a têm em vocês próprios. Vocês têm que conseguir encontrar essa tal árvore da sabedoria em vocês mesmos, mas para isso vão ter que cuidar de vocês e continuar a cuidar do vosso jardim interno, por assim dizer, que eventualmente ou surgirá esta árvore da sabedoria, ou vão acabar por encontrá-la, porque ela esteve sempre presente em vós mesmos. E acho que é nesse sentido que muitos de vocês virgens se calhar estão a desenvolver-se, que se calhar neste momento estão muito céticos em relação a isto tudo que eu falei, este desenvolvimento possível dentro das vossas vidas. Mas quem estiver a trabalhar em si, na sua inteligência emocional e na sua integração, eventualmente vai ter que fazer escolhas que vão além das suas zonas de conforto e daquilo que tem vindo a prejudicar durante já há mais tempo. Que é o que vai iniciar uma certa travessia, uma odisseia, uma jornada para desenvolvimento e integração de si mesmo. E ao longo desse caminho, algures vão se calhar poder reconhecer essa árvore da sabedoria em vocês próprios. Pois virgem, no geral, e muitos dos virgens que eu conheço, são em si mesmos árvores de sabedoria. Cada fruto que dão é um pedacinho de conhecimento que partilham com os demais. Muitos dos virgens que eu conheço são todos assim. Não quer dizer que sejam espirituais, ou que sejam, mas têm todos o que eu digo é como que uma base de dados e uma experiência de vida profunda em que conseguem comunicar essas coisas, e só de comunicarem e partilharem enriquecem as pessoas. E essa faz parte da riqueza. A riqueza tem vários sentidos. A riqueza de tempo, riqueza energética, riqueza financeira, mas riqueza mental, riqueza emocional, riqueza de vários aspectos da sabedoria, porque essa sabedoria é uma coisa, conhecimento. Outra coisa é sabedoria, porque a gente até pode ter o conhecimento, mas muitas vezes temos que passar pela experiência para ganhar a sabedoria necessária, que ajuda realmente a poder integrar esse conhecimento em nós próprios. Há uma grande diferença. O conhecimento é algo que fica a ser mental, e se a gente não utilizar, a gente esquece. Agora, a sabedoria é algo
que a pessoa não esquece, está gravada no seu próprio sistema nervoso, está gravada na sua própria história. E é aí que muitos de vocês vão poder reencontrar, se calhar ao longo desta caminhada, essa tal árvore da sabedoria que na verdade está em vocês. E assim que encontrarem em vocês, vão se calhar poder ver que afinal vocês são uma extensão dessa árvore da sabedoria. São um fractal dessa árvore da sabedoria. E que no dia a dia estamos constantemente a desenvolver-nos e sempre que podemos partilhamos dos nossos frutos com os demais. Pois muitos deles, de forma autêntica, pelo menos nas relações mais recíprocas, vão fazer o mesmo pela gente. Nós damos aquilo que temos e eles dão aquilo que têm também. E é assim que todos conseguimos criar, além de nós próprios, e de criar, sobretudo, essa rede interligada, não só da sociedade, mas da ligação que existe com a energia e com o universo. Quer acreditem, quer não. Mas tudo é energia e tudo está interligado de uma forma ou outra. Nem que seja a nível quântico. Bem, vamos ver então o último oráculo, que este aqui é chamado Caminho de Luz. E para mim este baralho, este oráculo tem a ver com... Muitas vezes a gente deseja... Pronto, a gente temos todos desejos, temos todos vontades. Agora, o que é que a nossa alma realmente quer? O que é que ela almeja, né? O que é que ela... É mais nesse sentido que eu utilizo este baralho, porque não é o caminho só da luz e das nossas vontades, mas é qual é que é o conselho que possa servir para poder despertar e alinhar a nossa alma, ou os desejos da nossa alma. Que isso aí já é outra coisa mais profunda, né? Nem toda a gente pensa na sua alma, porque muita gente nem sequer acredita na sua alma. E então, por que é que vão estar a seguir as vontades da sua alma se nem sequer acreditam nela, né? Mas pronto. Seguimos então em frente, temos então aqui amor incondicional. Pronto, logo aí já vemos que parte deste desenvolvimento vai requerer muito amor incondicional. Que tem a ver com a evolução da vossa capacidade emotiva, inteligência emocional e o reconhecimento desse valor para poder encontrar uma forma equilibrada de dar e receber o vosso potencial, o vosso amor. Sem esperar nada em volta, porque simplesmente é como é. É esta história da árvore. Vocês dão aquilo que têm, mas também têm que controlar aquilo que dão. Não vão estar a deixar os vândalos ficar com tudo o que é de vocês, né? Não, menos mal que a sabedoria e aquilo que vocês são internamente nunca vos pode ser roubado. Agora vocês é que podem permitir ou não alguém violar o vosso espaço sagrado interno. Isso é outra coisa. Daí temos que ser assertivos e ter inteligência emocional o suficiente para poder ser íntegros e integrar essas diferentes facetas de nós mesmos. Então vamos lá ler o último oráculo que eu tenho. Pronto, o oráculo que eu tenho aqui para vocês para fecharmos. Na verdade, não cheguei antes de ler este. Desculpem. Que eu esqueci de ler a última mensagem das runas que eu tenho aqui para vocês. Temos aqui Perthro, Barcano, Sovilo e Raido. São igualmente runas que já vimos ao longo das cartas, que estão aí marcadas. Mas numa primeira etapa, esta é praticamente a mesma coisa. Este Perthro é a taça. E isto é um corno, mas serve de taça. Que a ideia é exatamente de poder estar associado com a energia divina feminina. Mas isto aqui é uma energia de emocional, intuição, espiritualidade e de poder encher a sua própria taça, de ter a capacidade para podermos dar aos demais, temos também que cuidar de nós próprios. Então numa primeira etapa vão ter que cuidar de vocês próprios e fazer limites saudáveis àquilo que vocês dão ou não, né? Tem a ver com essa história que estava a falar também agora da árvore da sabedoria, daquilo que vocês dão, mas a árvore de sabedoria é diferente, porque a sabedoria, quanto mais a partilhamos, mais enriquecemos a nós e aos demais. Enquanto que os bens físicos e materiais e isso tudo, e o nosso tempo e energia, que acaba por ser a parte da economia. É isso que as pessoas também não falam, que a economia é tudo dinheiro. Não, a economia é também o tempo e a energia que gastamos para poder produzir um bem, ou poder manifestar algo bem, que seja para nós ou que seja para os demais, né?
É tão simples quanto isso. Agora a gente é que generaliza a economia só nas finanças e isso tudo, mas temos toda uma relação energética e kármica que está em ação. Mas pronto, como muita gente não acredita nisso, eu acho que isto está em desenvolvimento para mais tarde ou mais cedo podemos entender as bases da economia kármica e podemos viver vidas mais plenas sem estar a depender com as ilusões ou as bengalas que nós criamos, com a mentalidade, com a nossa consciência limitada, ou na altura que tínhamos uma consciência mais limitada. Agora já estamos no limiar de passar para o outro lado. E vai requerer, lá está, autocuidado, intuição, ligar-se às suas emoções, desenvolver essas emoções de inteligência emocional e eventualmente poder ligar-se a algo além de nós mesmos, essa tal espiritualidade. Para quê? Bercano. Agora é a Imperatriz. Começa com este, passa para este, que é então o dar um novo princípio. Que aqui não tem Bercano, mas basicamente é isso, é o novo princípio. Criar a criação de algo que vai desenvolver para chegarmos aonde? Ao Sol. Saúl, para irmos em direção a esse tal Sol, podemos derreter esses tais bloqueios. Então, e então só aí ver o caminho, ou poder encontrar esse tal caminho. Aqui ainda está, ainda está em desenvolvimento, não se chegou à meta, não chegou ao final, faz parte do processo e é um processo contínuo. Mas para isso, numa primeira etapa, cuidar de si próprio, e com as suas forças poder ver o que é que tem a criar para poder direcionar-se no caminho do Sol, no caminho da sua felicidade, e à medida que está a fazer esse processo, o caminho aparecerá, por assim dizer. Muita pessoa não tem fé, mas muita gente fala inclusive deste tipo de processo onde o autocuidado e a criação de algo além de nós próprios vai nos ligar a algo, a nossa divindade, o Sol também pode ser visto como uma divindade, é aquele que traz a vida a nós todos aqui no planeta Terra, e ao viver essa verdade, então o caminho aparecerá. Ok, vamos então, para acabar, terminar com o vosso oráculo do caminho de luz. Tal como vimos, temos então o amor incondicional. E esse amor incondicional, então, qual é que é a mensagem? Eu liberto-me de todos os ressentimentos e abro o coração para ver o bem em todas as pessoas, em todos. Eu apercebo-me da criança pura dentro dos demais e pratico o perdão, sabendo que o amor e a compreensão criam a fundação para uma conexão verdadeira. Está lindo, pois realmente complementa toda esta leitura que tenho estado a fazer. Não foi tanto direcionada no sentido do amor, mas tem a ver com o amor incondicional, que realmente acho que é isto. Isto é uma mensagem de amor realmente. O amor incondicional, que tal como tinha dito, podia ser o mensageiro do amor, mas tem a ver com a reciprocidade, com a parceria, com o encontrar esse tal equilíbrio e como é que se diz? A equidade necessária nos relacionamentos para realmente vivermos vidas autênticas. E aqui este amor incondicional passa por uma primeira etapa, né, do libertar-se desses tais ressentimentos e coisas que se calhar guardamos do passado, para poder entender que para ver o bom nas outras pessoas. E as pessoas até podem dizer, não, mas há pessoas más. Não, o que é mau é o seu sistema de crenças, é a forma como se veem a si próprias, é a imagem do ego que elas defendem e que pensam que elas são. Isso é que é o mau, né? Que é a pessoa limitar-se por esses programas falsos que gerem a sua vida e que as levam a não terem vidas autênticas e alinhadas com o seu propósito. Se calhar parte do seu propósito tem essa iteração onde eles estão fraturados, divididos e vivendo sobre a vontade dos seus desejos, do seu ego e dos seus programas e sistemas de crenças falsos ou obsoletos, né? E todos nós temos isso, é tal luta constante e a tal história da integração e da conquista de nós próprios, não da conquista dos demais, da colonização dos demais. Então, por isso, nós conseguimos ver o bom nos demais
Porque na verdade a gente consegue perceber-se eventualmente de como é que os programas mentais estão em ação. É como aquela história do Matrix, né? do filme, certamente já devem ter visto o filme, e pronto, tem um bocado a ver com a programação mental e a crença que as pessoas têm, que é o que os leva a ter certos comportamentos, porque os comportamentos derivam das crenças que essa pessoa tem, e essas crenças estão muito influenciadas com a sua educação, com o seu desenvolvimento pessoal e com a capacidade, pronto, com a forma como elas lidam com isso, porque isso é uma resposta a como lidam com situações complicadas, não é? E então, ao podermos reencontrar com essa criança interna, basicamente, primeiro temos que, se calhar, aqui não está nenhuma carta de criança interna, mas se calhar tem a ver um bocado com isso, com o tal nascimento, é poder reentrar em contacto, por assim dizer, com a nossa criança interna, poder libertar-se e fazer paz com todas as várias iterações que tivemos ao longo da vida, e com isso eventualmente poder reconhecê-lo nos demais, pois aí já criamos mais empatia e mais afinidade com as dificuldades dos demais também. E então é aí que nos ajuda muito a ver a criança interior dos demais, que podemos praticar esse tal perdão, e sabendo que pronto, com amor e com compreensão é que podemos criar então as fundações de uma verdadeira conexão. Não é uma conexão superficial, mas sim poder aceitar todo o bom e todo o mal das outras pessoas, porque todos nós estamos nessa tal luta, nessa tal batalha, né? E muitas vezes nos esquecemos de certos valores, tal como o amor incondicional, pois não faz parte da economia, mas faz parte da economia energética, que na verdade é aquilo que direciona as nossas vidas, pois a forma como nos sentimos e a forma como percebemos ou como entendemos ou interpretamos a realidade é aquilo que vai marcar o dia de amanhã. Pronto, meus caros amigos, com isto vou-vos deixar. Foi uma leitura bastante extensa e um bocado intensiva, mas espero que haja aqui alguma mensagem que vos tenha servido, que possa ajudar nesta vossa travessia. Continuem com muito amor, cuidem de vocês, não se esqueçam, comecem pela etapa de cuidar a vocês, que já em breve vão poder criar algo novo e seguir no caminho do vosso sol, ou do vosso lugar ao sol, por assim dizer. É o que tenho para vocês. Talvez então já nos vemos daqui umas 2 semaninhas. Desejo-vos tudo de bom. Tenham um ótimo dia, um ótimo mês e uma ótima travessia. Até breve.